Mas eu queria aqui deixar claro que eu não me responsabilizo por o que eu hei de dizer. Na verdade, eu me responsabilizo, mas eu não me responsabilizo por o que vocês vão dizer, tá? Por favor, por favor. É um canal recreativo. Em defesa de Steve Universe. Um show bem controverso. Não, Steven Universe é um show bem controverso. Não no sentido de que tem muitas polêmicas envolvendo o desenho, mas, no geral, a opinião das pessoas em relação ao desenho é bem divergente. Alguns consideram o melhor show já produzido na história dos cartoons, enquanto uma grande parte da internet achou mais irritante da história. E é por isso que eu, como um fã de Steven Universe, vim aqui hoje Eu queria aqui, se eu tivesse a oportunidade, né, de mostrar o quanto a fandom de Steve Universo é maluca. Nós tivemos a divulgação, né, Donkey Kong Bonanza, Twitter, né, nós tivemos a divulgação Donkey Kong Bonanza. Poxa, tá, beleza. E fizeram isso aqui. Eu, eu não tenho acervo vocabular para expressar o que eu sinto vendo essa imagem, tá? Peço desculpas, o meu arsenal é menor do que eu pensava, porque aqui eu me encontro em silêncio. Ok? para pegar os principais pontos de quem critica o desenho e refutá-los. Começando pelo mais óbvio de todos, Steven é muito chorão. Era óbvio que esse argumento iria aparecer por aqui, mas eu vou explicar toda a burrice envolvendo ele. Basicamente, Steven Universe é um show diferente dos demais. Cartoons, eu vi muitos cartoons, mas assim, depois de 2010, eu vi poucos. Alguns ficaram remanescentes, como o próprio Padrinhos Mágicos, eu assisti muito Padrinhos Mágicos. Mesmo depois de mais adulto, eu continuei assistindo. South Park, Simpsons, Family Guy, American Dad, esses que são mais, né, subversivos, meio retalmar, né? Esses eu acompanhei um pouco mais, só que cartoon por ser cartoon, eu não tenho tanto conhecimento. Mas eu vi Gumball, eu vi Hora de Aventura. Muito bom, tá? Hora de Aventura é maravilhoso, ok? Eu vi apenas um show. Eu vi. Assim, os conhecidos, eu tô lá. Os conhecidos eu tô lá. E Steve Universo, por exemplo, eu assisti a primeira temporada. Não gostei. Não gostei. Mas assim, é só não gostei. Não é tipo, ai, que lixo. Não, é tipo, larguei, tá? Larguei. Gumball é muito bom, tá? Gumball é visualmente incrível, principalmente na terceira temporada em diante. Mas a história também é bem legal. Ele é um show que foca mais no relacionamento entre os personagens do que ter briga em ação a todo instante. Inclusive, Desenho, cartoon, ou é ironia, ou é isso, tá, amigo? Porrada, essas coisas é uma parada muito incomum no mundo dos desenhos americanos. Americanos, né? Ocidentais, vai. Muito incomum em desenho televisionado ocidental o foco ser nas batalhas. Muito difícil. esse é um ponto que vamos cobrir mais pra frente. Enfim, quando você vai assistir Steven Universo, você não deveria estar lá pra esperar brigas gigantescas entre os personagens, ou sei lá, 22 minutos de ação. Você tá lá pra ver o desenvolvimento dos personagens, como eles viram pessoas melhores e talvez um pouco de magia de bônus. O Steven chorar Não são nem pessoas, amigo. Melhore. Toma. mais vezes que o comum para um show de televisão, foi uma escolha feita pelos escritores e pela crew do desenho para fazer o personagem uma pessoa mais identificável para crianças e ser uma pessoa mais realista em um geral. Afinal, as pessoas que falam isso esquecem como criança chora. Mas como isso não é comumente mostrado nos desenhos, que normalmente querem destacar os melhores momentos dos personagens, esse assunto é só esquecido quando um desenho tenta levar esse ponto mais a sério. Outro ponto Esse lance de a sério.
Eu canso só de escutar. Cara, pode fazer o personagem chorão, cara. É porque ele tá mal escrito, ele tá tedioso, ele tá repetitivo. É esse o ponto que você não tanca no personagem ser chorão. Porque o próprio Kaiji chora toda hora, pô. E o Kaiji é um dos personagens mais amáveis da história do Japão. Em contrapartida, o Takemichi de Tokyo Revengers, ele vive chorando e é um porre. Porque tudo que envolve a personagem é a mesma coisa de sempre. Quando você tem o veículo narrativo choro, você pode de fato estar fazendo isso para ter maior identificação com crianças sensíveis, porque é uma obra melodramática, ou porque simplesmente você quer. Mas a partir do momento que você insere isso na sua série, você tem que aceitar, meu amigo. Você tem que aceitar que a partir de hoje você tem um momento delicado para se debater. Você tem um momento delicado para escrever. Não é fácil. Eu mesmo, não consigo fazer um personagem chorão sem ser ironia. Não, eu não consigo. Nas personagens que eu faço de RPG, eu não consigo fazer um personagem chorão sem ser ironia. Sem ser claramente assim, uma piada patética. Porque um personagem que tá ali recorrentemente chorando toda hora é um saco, cara. Chorar uma vez ou outra, beleza. Eu gostava muito quando tinha choro em One Piece. Porque o choro em One Piece, ele era um choro feio, né? Não era um choro pra ser emblemático, bonito. Era um choro pra ser conclusivo. Todo mundo catarrando, né? Isso foi um pouco abandonado com One Piece, eu entendo isso, mas vocês também que acompanharam durante bastantes anos One Piece sabem que isso já foi recorrente durante a série. A se destacar é que chorar não é algo ruim. Você não precisa ficar escondendo seus sentimentos. Tanto que isso é um dos Ninguém está falando que chorar é ruim, está falando que o cara é chorão, né? E sejamos sinceros, hoje o verbo chorar é qualquer coisa, né? Caraca, bicho, roubaram o São Paulo na arbitragem aqui, absurdo. Ai, chorão. Chorão? Absurdo, roubaram o São Paulo, ponto. Tá chorando, ninguém tá chorando aqui. A gente tá falando só um fato. Acontece que muitas pessoas são birrentas e dizem que o time foi completamente obliterado por causa de uma arbitragem. O São Paulo jogou uma merda contra o Palmeiras, sim, eu sei, isso é um caso específico, e eu vou continuar aqui. O São Paulo jogou nada contra o Palmeiras e foi roubado, ponto. Independente, a gente podia perder nos pênaltis porque merecia ser eliminado, porque o São Paulo tá jogando nada. Mas que teve o erro de arbitragem, teve. E o palmeirense sabe disso. E passou, dane-se. Quantas vezes já não roubaram pro Palmeiras? Fica nessa idiotice de querer pagar. Não, isso aqui é pra pagar o débito. Beleza, então vamos fazer essa conta. Quem roubou mais pra quem? Acabou. Chega, cara. Deixa aí quem. Ah, tem mais 6 ou menos 8 pra cada um ali de arbitragem. Chega, que coisa birrenta, cara. Ninguém aguenta mais. Vamos falar de futebol e não falar de débito. Foi específico, eu sei. Desculpa. Vamos voltar pra Steven Universo. Destacar é que chorar não é algo ruim. Você não precisa ficar escondendo seus sentimentos. Tanto que isso é um dos principais pontos que Steven Universo quer te ensinar. Todas as vezes que o Steven chora, teve algum motivo para isso. Os escritores da série... Esse cara, ele teria uma voz maravilhosa pra country. Já perceberam? Ele fala bem assim... Ele seria interessantíssimo como cantor country. Amigo, Louisiana, conhece? Um bom espaço pra você. E usam do choro para mostrar como o Steven tem apego emocional por alguma coisa. Você resumir que o desenho é ruim porque o Steven chora mais que o normal é ignorar toda a mensagem que o desenho quer te passar. Falar que o desenho é ruim por passar uma mensagem. E por incrível que pareça, não Cara, tem problema. ninguém tá falando que o desenho é ruim porque passa uma mensagem. Isso aí é shed, tá? Isso aí é shed absoluto. O cara, não gostei dessa obra não. Não gostei dessa obra não. Vou falar aqui, viu, gente? Mano, é pensar, brother. Mano, é pensar, brother. Que isso, cara? Pô, mano, é mensagem, bicho. Eu só quero aqui, ó, sentar e corta o vídeo. Resumir que o desenho é ruim porque o Steven chora mais que o normal é ignorar toda a mensagem que o desenho quer te passar. Falar que o desenho é ruim por passar uma mensagem. E por incrível que pareça, não tem problema não querer assistir o desenho por isso. Nesse caso, o desenho só não foi feito pra você. Se você quer ver 22 minutos dos personagens se batendo, vá em frente, não tem nenhum problema com isso. Se é isso... Bicho, se alguém critica Steven Universo, você associa diretamente que essa pessoa só quer ver porrada, ponto? Ponto? Caramba!
Cara, eu não gostei de Steven Universo. Ah, você só quer ver porrada, vai embora. Que espantalho, amigo, que espantalho. Vamos falar de Steven Universo? Vamos falar. Ele é um chorão. Ah, mas você é um otário. É basicamente isso que você tá falando. Vamos falar de Steve Universo? Pega esse trecho agora. O Steve é um chorão. Bom, eu vi aqui ao longo das temporadas e, de fato, ele tem uma certa recorrência de chorar. Mas vamos dar os devidos contextos? Isso. Esses 3 exemplos aqui são claros para deduzir de que não são gratuitos. A forma como ele trata o choro dele é pontual e necessário, pelo menos como escolha de roteiro para coadunar isso. Vamos falar de Steve Universo. Não fica reclamando dos outros, amigo. Porque se for assim qualquer coisa, né? Se for assim qualquer coisa. Ah, eu não gostei de Steve Universo. Você é um... E você é um cocô. Uhum. Ah, se você não gostou de Steve Universo porque tem mensagem, meu, volta pro teu Dragon Ball aí que só tem porrada, meu. Arise. Fica lá no teu solo level. Que isso, cara? Ninguém... Eu não tô desse lado. E aí, pô, me convença que Steve Universo é uma boa obra. Me convença. Pô, que isso? Isso que vai te deixar feliz é até melhor. Mas vir reclamar de outro desenho que quer fazer Não, o do Arremen não foi reagido. algo diferente é complicado, sabe? É a mesma coisa que eu chegar em, sei lá, apenas um show e falar que o desenho é ruim por ser aleatório demais e que as histórias não fazem nenhum sentido. Eu menti em algum ponto? Não, mas pelo fato de exagero intencional que temos em apenas um show ser mais comumente usado que o choro em Steven Universo, ninguém reclama disso em apenas um show. Só Cara, a aleatoriedade de apenas um show não pode ser simetricamente paralela a choro. Não é assim que funciona, cara. Não é mesmo assim que funciona. Você não vai dizer que o tema central de Steven Universo é fazer com que ele chore. Isso não existe. Você tá se perdendo na sua própria contra-argumentação. A comparação é um câncer no mundo da argumentatividade. Vocês sabem disso. pra exemplificar meu ponto, eu amo apenas um show, mas isso foi só pra mostrar como não faz o menor sentido esse argumento. Você pode não gostar do desenho por não querer saber da lição que ele quer passar, mas isso acontece porque o desenho só não é feito pra você. Não vai Não é feito pra mim, é feito pra você, então? Que segregação idiota. Que segregação idiota. Eu detesto esse pensamento segregativo de que não, essa série não é pra você. Vocês sabem, né? O meu autor japonês predileto é o Osamu Tezuka. E o Osamu Tezuka faz questão. Opa, vou até aqui fazer um comentário breve com exercício visual. A gente tá evoluindo, amigo. Infelizmente, eu sou idiota. Eu esqueci que tá tudo desorganizado aqui em cima e a velocidade só me permite trazer 2 exemplos. Porque eu tenho mais edições aqui do Osamu Tezuka pra dar o meu paradeiro. Ah, não, verdade. Olha só, tem mais um exemplo aqui. Peraí, gente. Ha! 3 exemplos é o suficiente. Eu deveria ter dito assim, olha, eu trouxe 3 exemplos porque eles já são suficientes. Não, é porque eu só achei os 3 mesmo primeiro. Mas enfim, o Osamu Tezuka, ele tinha como o principal argumento de sua vida, que aqui também é mostrado nesse livro aqui, ó, O Deus dos Mangás, Osamu Tezuka, ele fazia questão de que arte é para todo mundo. Independente da sua idade, você há de se tocar com o mundo das artes. A obra, ela não tem um intuito natural de ser para alguém. Porque, enquanto ela está em papel, enquanto ela está em nanquim, ela há de ser, acima de tudo, do mundo que nós fazemos parte. Então, quando ele diz isso, é basicamente para dizer que, assim, não importa se você faz uma historieta de um robozinho fofinho no espaço não, né? Porque aqui tem um Saturno bizarro. Não importa se você faz uma historinha de robozinho fofinho, de que vai salvar a cidade e vai tirar gatos perdidos em cima de calhas e árvores. Essa obra também vai ter debate político. Essa obra também vai ter diplomacia. Essa obra também vai ter instrumentabilidade humana. E você, criança, talvez tenha uma perspectiva A e adulta tenha B. Mas que ambos irão absorver de uma certa forma e de uma certa maneira e de um momento certo. Outro exemplo que ele tem aqui também, olha só que eu queria trazer de exemplo. Olha só quem tá chegando. Meu amigo.
Opa! Isso aqui, ó, uma das melhores obras do mundo, meu amigo. A Fênix, de Osamu Tezuka. Isso aqui é arte, tá? Só tem o primeiro volume aqui, porque eu também só coleciono o primeiro volume. Isso aqui é perfeito, tá bem? Também, comentando que, poxa, esse traçozinho aqui, Igor, que negócio feiozinho, um passarinho com perna grossa, que é isso, cara? É o pica-pau do Velho Testamento? Isso aqui tem tantas coisas para serem comentadas. Isso aqui foi lançado há mais de 60 anos e até hoje nós temos inúmeros debates sobre os temas que aqui são abordados. Pessoas de idade avançada relatando em Reddit da vida do Japão, né, que Chu-chan, falando que, poxa, eu já li essa obra 5 vezes. E hoje, ao reler, eu tenho mais perspectivas ainda do passado. É como se essa obra estivesse atravancada no coração dessa pessoa para sempre ser revisitada. Para nascer e morrer mais uma vez. Porque o fim também é um início. Ai, meu Deus, que delícia. E quando o Osamu Tezuka ele foi abordado politicamente, que as obras precisavam ser que nem a dele, que precisam ser fofinhas e que ao mesmo tempo sejam tocantes para todos os públicos, olha só que engraçado. O Estado impôs, de maneira nominal, de que as obras precisam ser que nem a do Osamu Tezuka. Eu estou resumindo muito aqui, tá? Mas basicamente, foi forçado coercitivamente que as obras tinham que ser assim. Os mangás tinham que ser assim. Fofinhos, mas que são inteligentes. E o Osamu Tezuka simplesmente falou: não. Não. Quem disse que eu sou fofinho e inteligente? Eu sou tudo. Eu sou você. Eu sou o mais. Eu sou o melhor. Cristiano Ronaldo. Ele simplesmente pegou e fez uma obra sinistra, brother. Que tem estudo, tem PDF, tem Santa Catarina, SC, tem adultério, drogas, tem tudo, meu amigo. Tem depravação, tem traição, tem KGB, tem... Pô, tô pensando aqui, o Ayako é um pouquinho demais, né? Mas é maravilhoso, tá, gente? É uma chaproca, mas eu acho o Ayako excelente. O nível de produção dele, o nível de concatenação dos diálogos do Osamu Tezuka são fabulosos. A forma como ele trata tudo e a produção dele, assim, extremamente límpida e super sucinta. Nossa! Au! São só 3 exemplos que eu queria trazer aqui para elucidar esse momento totalmente adjacente e prolixo que alguns aqui dizem que eu vivo fazendo, mas bem-vindo a Andy, de que não. Essa obra não é pra você. Eu não vou com isso, cara. Eu acho que todo mundo deveria ter um choque com alguma obra assim. Tirando o não caminho do meio, né? Porque é caminho do meio, né? Tirando aquilo que a gente não conhece. Ninguém conhece nenhum shokumentário aqui, tá? Ninguém conhece nenhum shokumentário aqui. Pronto. Tirando o shokumentário, é isso, pô. Você pode coloque-se na frente. Alveje-se de arte, entendeu? Essa obra aqui não é pra você. Isso aqui é preguiçoso. Isso é um comentário extremamente preguiçoso. Não. Se você não gostou da obra, porque não é pra você. Oi, Oven. Como é que você tá? Boa noite, Steven Universe. Steven Universe. Vamos defender Steven Universe. Vamos. Bom, o meu ponto já tá dado, né? De que essa patifaria de dizer assim, essa obra aqui. Então essa obra aqui não é pra você. Essa obra aqui não é pra você porque essa obra aqui é inteligente, essa obra aqui é tocante, essa obra aqui ela causa cores nos nossos corações. E você não, não é pra você não. Isso é balela pra mim, tá? Balela, historinha pra boi dormir, preguiça. Melhor dizendo, preguiça. Eu estou com preguiça de tentar convencê-lo de que não. Você pode dizer assim, não, mano, então não vê aí que hoje você não... Hoje o pau que bate em Chico não vai bater em Francisco. Que expressão, né, amigo? Pau que bate em Chico também bate em Francisco. Essa expressão aí... Atrapalhar a felicidade de outras pessoas por causa disso.
O desenho perdoa e redime todo mundo. Ok, eu tô cansado de ver tantas pessoas falando pelo mesmo ponto. Eu vou pegar uma lista de cada personagem que foi redimido / perdoado no desenho, para mostrar como cada personagem que foi perdoado faz sentido no contexto do desenho. Pela ordem cronológica, Lápis foi a primeira vilã a entrar do lado do Steven. E essa até que é bem fácil, a Lápis não era malvada. É a primeira vez que ele tá falando da obra, né? Porque até aqui ele não tava. Opa, interessante, hein? Interessante. Muito mais chocada por Jens no passado e por isso generalizou que todas eram do mal. Quando ela vê no Steven que Jens podem ser do bem, ela entra do lado do Steven. Inclusive meio off-topic aqui, mas eu gosto como esse desenvolvimento da Lápis é propositalmente demorado. Na temporada que eles vão ao celeiro, a Lápis demora muito pra superar a Peridot, mostrando que essas coisas não mudam da noite pro dia. Isso é uma especialidade incrível em Steven Universo, sabe? Enfim, a próxima pessoa que é perdoada é Peridot, que literalmente teve um arco inteiro de redenção na temporada. Ela finge ter entrado do lado do Steven em primeiro lugar, para atrair as Crystal Gems no futuro. O arco de redenção dela se conclui quando ela vê que a Diamante Amarelo na verdade era malvada, xingando a Amarelo na cara dela e provando sua lealdade à Terra. Fora que depois ela ajuda a acalmar a Drusa, provando que ela tinha entrado do lado das Crystal Gems. A partir daqui Parece muito ruim. Foi mal, gente. começamos a ter um pouco Parece mais de muito controvérsia, mas eu acho que ainda vai ser fácil de entender o meu ponto. Eu admito que o arco de redenção da Bismuth foi muito rushado pelo show, afinal o desenho foi cancelado, mas confia em mim que no final O da quê? explicação vai fazer sentido. O quê? Steven Universo foi cancelado? E Meu eu Deus, não, é tipo Bleach, mano. estourei o champanhe. Eu não estourei o champanhe aqui, pô. Eu pensando, pô, caramba, se eu soubesse, eu tinha... Nossa! Tinha menos 3 garrafas aqui em casa só. Pô, que pena. Mas enfim, né? Bleach não foi. Bleach. Steven Universo foi cancelado nesse modelo bleachiano, que tipo, o autor que quis, ou realmente foi cancelado? Porque Bleach... Tô vendo aqui que foi cancelado. Porque eu zoei, né? Porque Bleach não foi cancelado. Bleach não foi. Foi boa. exatamente. Que eu saiba, Steven Universe é tipo assim, top sucesso da Cartoon na época, né? De audiência e de fandom. Então se foi Fandom, cancelado você- foi assim. Por quê? Eu acho que a gente vai saber em alguns anos aí que alguém da equipe era meio loló na cabeça, hein? Pra cancelar um negócio desse sucesso aqui é que nem ActAge, jogando no ar, tá? Estreia da Bismuth, vemos que ela queria estilhaçar a Diamante Rosa. A Rose, com medo, colocou ela em uma bolha. Na época, pensamos que a Rose e a Rosa eram pessoas diferentes. Personagens dentro da série pensavam isso também. A Bismuth fica irritada que a Rosa estilhaçou mesmo assim. Em um ataque de raiva, ela tenta estilhaçar o Steven por causa disso. O Steven coloca ela em uma bolha e explica para as Gens o que rolou. Depois de um tempo, ao saber que a Rose e a Rosa eram a mesma pessoa, o Steven vai atrás dela para explicar o mal entendido. Depois de uma conversa com a Bismuth, tudo é resolvido. E antes que alguém venha falar que não faz nenhum sentido a Bismuth ter entrado pro lado do Steven tão rápido, Eu não ela vi, irmão. literalmente lutava pelas Crystal Gems. O que tinha rolado antes foi apenas um ataque de raiva da Bismuth por a Rosa ter a embolhado sem motivo. Quando o Steven tem uma conversa sincera com a Bismuth, ela entende tudo, e ela entra do lado dele de novo. Que design ruim, cara. Parece Design. aquele personagem de Toriko, né? Igualzinho. E esse é pior ainda o design. Mas agora vamos entrar para a redenção que é mais controversa Coco, do né? desenho sobre as diamantes. Bem, eu tenho que deixar claro uma coisa. Quem é essa única diamante interessante aqui? Redenção que é mais controversa do desenho sobre as Essa aqui vale. Essa aqui vale. diamantes. Bem, eu tenho que deixar claro Meio Uragyo, né? De Kill la Kill. uma coisa pra aqui. Em que parte do desenho disse que o Steven perdoou as diamantes? Na verdade, isso é até um ponto que volta depois na série. O Steven nunca perdoou as diamantes. A questão é que o Steven precisava da ajuda das diamantes. Por isso, muitas pessoas distorcem isso e falam que ele as perdoou, quando na verdade ele nunca tinha superado isso. Enfim, acontece que no episódio Change Your Mind, o Steven precisa da ajuda das diamantes para regenerar as gems corrompidas. Caso contrário, não tinha outra forma de consertar elas. Por causa disso, o Steven vai atrás de tentar trazer elas pro lado dele. E mesmo com ele não conseguindo parar
parar de pensar com tudo que as diamantes fizeram para as gemas corrompidas, ele precisava da ajuda delas. Vale ressaltar que em Future as diamantes fazem o seu máximo para se redimirem. Enfim, consegue entender a diferença? O Steven não as perdoa, Ele só vai atrás delas porque precisava da ajuda delas. Outro ponto a se ressaltar é que o próprio desenho apresenta pessoas... Gente, qual o problema de perdoar, cara? O debate deveria ser esse, né? Mas ele tá aqui justificando que isso nem sequer existe na série. Ok. Se ele tiver certo, né? Eu não vi. O problema é ser ruim. O problema é estar mal escrito. Porque se você é cristão, por exemplo, né? Tem uma certa série aí, legal, bem interessante, desse tamanho aqui, ó, de um personagem que vive perdoando os outros. Que é importante, né? Eu entendo o John, que o John é ateu, ele fala, não, perdão é coisa de baitola, coisa de beta. Sobra nada. Eu entendo, porque o John ele vive num copium, tudo bem. Mas, pô, qual o problema de ter perdão? O problema é ser repetitivo, mal escrito, blá blá, toda hora. Esse é o problema. Que não são redimidas como a Ruby ou a Aquamarine. Mas como essas pessoas não são válidas para esse argumento, aí não importa, né? Tudo é resolvido na conversa. Tudo é resolvido na conversa. Eu entendo a crítica, eu entendo. Às vezes tem que. É uma obra que coloca no limite, né? Eu gosto muito disso em Dragon Ball, por exemplo. Porque Dragon Ball, o Goku ele tentou resolver na brotheragem e simplesmente foi traído, né? Freeza tentou acabar com ele de costas, né? Uma coisa completamente desonrosa. Eu gosto disso em Dragon Ball porque o Goku ele percebeu ali que existem pessoas que são irredimíveis, né? O Vegeta foi irredimível. Ele cometeu um erro com o Vegeta, né? Foi longe demais. O Vegeta tava indo embora e tal. E o Yajirobe? Ou foi o Kuririn? Acho que foi o Kuririn, né? O Kuririn teve a chance de matar ele. Não. Ele está... Não faça isso. É porque justamente o Goku ele tinha um sentimento de que aquilo ali era muito mais uma sensação aprazível, né? De que o mundo precisa estar ali junto com todo mundo e tal. Ele virado de costas, ele claramente não quer lutar mais. Quando ele tiver a oportunidade de lutar, que ele deu sangue em luta, ele não está mais lutando. Mas agora, quando ele fez isso, deram pra trás, né? Foi escroto com ele, tá? Realmente aí teve esse desenvolvimento do personagem. Eu acho isso já bem escrito, porque justamente tá contrapondo uma índole que o personagem tem. Em Steven Universo, isso não acontece? Nada contrapõe o que o cara tá fazendo? Porque é uma coisa que sempre fala de Naruto, né? Naruto tá toda hora perdoando todo mundo, né? Naruto responde... Naruto, ele é o jutsu da conversa, como é que é? Discurso no jutsu. Discurso no jutsu, ganha de todo mundo no discurso. A vitória dele contra o Nagano por discurso, eu senti, tá? Eu senti, mas Nagano. Nagano é o cara de Five Star Stories, desculpa. Mas o Nagato, eu senti isso. Mas ao mesmo tempo, o próprio Naruto não sai perdoando todo mundo. O Naruto ele derrotou em tela pessoas sem conversar. Então é meio zoado esse posicionamento das pessoas, sabe? Tá linkado com o primeiro ponto que eu comentei, mas vamos lá. O Steven Universo não é um desenho sobre brigas ou sobre ação. Steven Universo é um desenho sobre relacionamentos e emoções, com plot secundário sobre magias para que o show seja mais interessante. Se você quer assistir um desenho totalmente sobre ação para um público... Fala que é bom, pô. Não diz assim, se você quer uma obra que é assim, vai embora. Para de ser separatista. mais tá? infantil, Jovem Titãs Clássico tá aí e faz muito bem esse papel. Não se tu quer ver uma série de ação para um público mais adulto, Invencível soube fazer isso muito bem. Agora, se é ação que você procura, não vá atrás disso em Steven Universe. A magia que... Uma coisa que eu acho errada da primeira série de Steven Universo. Porrada, corta pra todo mundo conversando. Isso não existe. Se você tem pincelas de ação e a série ela é conversação, diálogo, beleza. Kubera é assim, Kubera dificilmente as coisas são resolvidas na porrada, são na conversa. E Kubera é excepcional, uma obra maravilhosa. Hunter x Hunter tem esse lapso aí. Não é que é aprazível, não é que é nublado. Os dois são cadenciadamente importantes, né? E aqui eu acho que Steven Universe tem um nível bem abaixo. Que eu vi na primeira temporada, e tipo, toda hora os negros se lanhando na porrada, mas não, vamos parar aqui. Parou. Você é louco, não compensa. Não, isso não existe, tá? Eu achei bem ruim, por isso que eu parei também, porque é conversação mole
Idiota. que tem no desenho é um jeito de mostrar o amadurecimento de cada personagem de uma forma mais clara. Só você comparar o Steven das primeiras temporadas com o do final. No início ele é todo idiota e positivo, mas conforme ele vai ganhando seus poderes e crescendo, ele entende mais sobre o passado das gens e percebe o quanto guerras machucaram muita gente no É impressionante como essa obra, ela exala Não fala isso. exala betismo. Que isso, cara? Beta. Exala beta. Não ia falar outra coisa, não. Como assim? Você escutou outra coisa na sua cabeça? Você escutou outra coisa? Não fui eu que disse. Eu não falei nada disso. Ia falar beta. Calma. passado, tentando fazer o seu máximo para Soja. reparar os danos causados. Consequentemente, ele cresce como pessoa. Vocês percebem como magia é só um jeito de mostrar a evolução do Steven? Quando ele conversa com a Peridot ao invés de atacá-la, o Steven descobre como a Drus era perigosa e é recompensado por isso, evitando o fim do mundo. Quando o Steven conversa com a Lapis, era porque a Lapis não era malvada. Ela só queria voltar para o planeta natural. Cara, é brutal. A cena antes dessa dança beta, eles dois ali dançando, é a coisa mais engraçada de todos os tempos. A Branco refuta o Steven, mas não o Steven. Literalmente a existência do Steven. Oh my god! As outras gens que tem tudo resolvido na conversa são as diamantes, sendo que houve uma batalha gigantesca para elas irem ao lado do Steven. Ignorar tudo que aconteceu em Change Your Mind é só querer odiar o desenho por nada, sabe? Sabe qual é o engraçado de tudo isso? É que esses são todos os casos que as coisas são resolvidas apenas na conversa em Steven Universe. Quer dizer, tem a Bismuth, mas eu já expliquei que ela tecnicamente queria ajudar as Crystal Gems, não tenho por que considerar ela aqui. Então o argumento de que tudo foi resolvido na conversa não se aplica a Jasper, Olho, Aquamarine, Agatha Azul e, claro, todas as dezenas de gems corrompidas que eles lutam durante a série. Então vai por mim, nem tudo é resolvido na conversa. Cara, a estética... Eu não sei vocês, mas a estética de Steven Universe, ela me repele. Tal como ReZero, assim, sabe? Eu não consigo olhar pra ReZero e achar interessante aquela estética de ReZero. Aqui é o... Não é o oposto, Aquelas né? boquinhas de sapo, né? Eu não consigo gostar. Essa estética é muito ruim, cara. Olha, isso aqui é muito... Ai, eu tenho tanta distância disso aqui, cara. Cara, ReZero pelo menos eu aprendi a gostar de algumas coisas, mas Dezenas de gems Steven Universe não. corrompidas que eles lutam durante a série. Então vai por mim, nem tudo é resolvido na conversa durante esse desenho. O próprio show apresenta casos em que as pessoas não querem mudar, como a Jasper e a Aquamarine /Olho. O que acontece é que o show quer ser diferente. Realmente, ele apresenta um número maior de antagonistas que não são necessariamente derrotados. E por esse simples fato, as pessoas generalizam e Olha como é feio, é muito feio. Ai, como é feio, bicho, é muito feio, cara. Que desenho feio. com o show, fazendo-nos esquecer dos antagonistas que são realmente derrotados. Traço Como eu disse horrível, algumas vezes velho. nesse vídeo, Steven Universe é um show Muito diferente, que quer mostrar para o espectador uma mensagem diferente de outros desenhos, mostrando algumas lições que não eram comumente faladas. Acredito eu que por ser algo novo e diferente, foi tratado como ruim por muitas pessoas mente fechadas, e acaba que é Responsável pela fim da porque elas carta. fazem isso. Verdade. Isso O não é declínio o total, público né? que o desenho quer É atingir. daí pra Por baixo. isso eu volto a repetir, se você não gostou do desenho por um desses pontos que comentei, provavelmente você é mais mente fechada e o desenho não foi feito pra você. Obrigadão, mano. Não foi feito pra mim, foi feito pra você, né? Você que é o bonzão, você que é o rei da cocada preta. Você quer também que eu não vote mais, que o meu voto é igual ao seu, né? Você quer que eu não vote, então. Gente, a partir de hoje, meu voto não existe e ele vai ser canalizado pro rapaz aqui. Pro Courtney. O seu voto agora vai por 2. Porque você é um cidadão que presta, pô. Tu é o cara. Não é tu o bodão? Tu é o bodão, pô. Cada um é livre para gostar ou não gostar de qualquer obra por aí, por mais aclamada que ela seja. Inclusive, quando eu fiz uma pesquisa para esse vídeo, eu realmente achei pontos de pessoas que gostaram do show, mas tinham críticas a ele. Como o foco do desenho focar em personagens irritantes, às vezes, como é o caso do Ronaldo. Isso eu nem tenho defesa pro show, o Ronaldo é só um personagem chato mesmo. O motivo de eu fazer esse vídeo é que muitas das pessoas que criticam o desenho usam desses 3 argumentos que eu citei acima. E é muito Foram 4? chato ouvir isso. Parece que de um tempo pra cá virou moda falar mal de uma obra depois que ela acaba. E na minha opinião, Steven Universe é um dos desenhos De um tempo pra cá. De um tempo pra cá. Tudo bem, o rapaz pode ter uma percepção equivocada. Ok, ninguém é obrigado a não ter uma opinião equivocada, mas, pô, bicho. Irmão, isso aí existe antes da modernidade, tá ligado? A obra acabou e a galera tá com o pau e depois de alguns anos ela é revitalizada. O próprio 2001, né?
próprio 2001. Tipo, uma legião de haters e depois ficou culto na comunidade. que mais sofreu com isso. Hey, obrigado por me ouvir até aqui. Eu sempre senti que Steven Universe É. Tem alguma coisa que você defende em Steven Universe, Goy? Não. Não. As Eu acho músicas que... são boas, né? nem lembro. Eu acho que O poder Steven do amor, Universe... é tipo ficou assim, né? O amor vai salvar todos. Eu acho que Deus Steven dança Universe... aí. O que eu tirei da primeira temporada de Steven Universe, assim, é que pelo menos eu acredito que é uma obra focada, sabe? Não é escrota, não duvida da capacidade intelectual do espectador. É aquilo ali. A obra tá aqui. Ela vai ser isso aqui. E eu desisti Os porque cenários achei são ruim, bons, pô. é verdade. Os cenários são bons, de fato. Meu nome é Over, sou Ademir da Baleia Azul. Mas atualmente sou conhecido por ser uma reconstituição perfeita de um Cro-Magnum. Sou Cro-Magnum.